Bom, acabamos o mapa de duas variáveis, vamos continuar aí o terceiro tópico com o K-mapa de três variáveis. K-mapa de três variáveis, eu tenho a variável A, que é linha, né? As duas linhas aqui pertencem à variável A e as colunas são B e C. Identificar primeiro isso no mapa, é importante primeiro identificar. Primeira linha é a linha do abarrado, quer dizer, qualquer uma dessas posições é abarrado. A linha de baixo é a linha do A. Então, eu tenho linha do abarrado, linha do A. Vamos pensar agora nas colunas. Tem duas colunas do B barrado, duas colunas do B. Então, aqui eu tenho B barrado, B barrado. C também é coluna. As colunas intermediárias são C. As colunas do extremo são C barrado. Então, agora se a gente pensar nas suas posições, por exemplo, a posição aqui, ela seria linha do A barrado, olha lá, linha do A barrado, coluna do B e coluna do C. Quer dizer, que eu tenho a posição A barrado, B e C. Se eu fosse fazer pelo menos aqui a 5, a gente teria o seguinte: linha do A, coluna do B barrado, coluna do C e assim por diante. Então, se você reparar, você tem aqui três variáveis. Se eu colocar naquele nosso sistema base 2 elevado a três variáveis, eu vou ter 8 possibilidades. Esse mapa ele tem 8 células. Ele tem 8 posições aí, por causa das três variáveis. Cada uma dessas posições ocupa um determinado valor. Se a gente comparar esse mapa à tabela verdade, nós já aprendemos a escrever a tabela verdade, você vai ver aqui, ó, C 01010101, B 2 zeros 21, D 4 zeros 41. Logo, então, você tem a seguinte percepção aqui: esse mapa, cada linha desse mapa tem uma posição correspondente no mapa. Essa aqui é a ideia. Então, eu botei, por exemplo, aqui, ó, o A é 0, o B é 0 e o C é 0. Logo, então, eu tenho A barrado, B barrado e C barrado. A barrado, B barrado e C barrado, se eu procurar no mapa, eu vou achar essa posição aqui, ó. Posição do A barrado, posição do B barrado, posição do C barrado. Tá ele aí. A linha A barrado, coluna do B barrado, coluna do C barrado. Então, essa posição inicial aqui, onde o A é barrado, o B é barrado e o C é barrado, é essa posição aqui. Percebe que eu botei uma numeração aqui que está dizendo assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas posições batem com esses valores que eu coloquei aqui no mapa. Por exemplo, posição 4. Observa a posição 4. Se você vem aqui para o mapa, você vai achar a posição 4. Posição 4, posição 4. A posição 4 você vai ver lá A, B barrado e C barrado. Se a gente trazer para cá, posição 4, A, B barrado e C barrado. Então, às vezes, a gente pode usar esses números para facilitar a colocação dos valores no mapa. Uma coisa que você pode perguntar é a seguinte: espera aí, isso aqui é 0, 1, 3 e 2, por que não é 0, 1, 2 e 3? Se fosse 0, 1, 2 e 3, isso perderia essa sequência aqui, não seria isso. Percebe que o 3, ele é 0, 1, 1. O 3, ele é 0, 1, 1. E 0, 1 é essa posição aqui, 0, 1, 1. Então, por isso que existe essa inversão aí. Sempre vai ter essa inversão, tá? Então, nós fechamos aqui. Como é que você vai fazer para reconhecer as posições no mapa de três variáveis? Agora vamos pensar aqui a respeito dos agrupamentos. Então agora vamos testar aqui a formação de alguns agrupamentos. Vamos testar a formação de alguns agrupamentos da seguinte forma. Olha lá, vamos dizer que eu quero fazer quadra nesse mapa aí. Como é que seriam as quadras? Vou colocar aqui em preto essa quadra aqui, ó. E vou colocar aqui uma outra quadra, para a gente poder ver duas quadras aí. Essa situação aí, por exemplo, você tem aqui, ó, se eu juntar esses 4 aqui, quadra seria um agrupamento de 4 valores que sejam vizinhos, né, um do outro, que não vai na diagonal, só vai na horizontal ou na vertical. Então, aqui eu tenho os 4 agrupados. Quando eu vejo assim o agrupamento dos 4, nós já fizemos isso por de duas variáveis, só que de duas variáveis dava uma diferença assim um pouco menor. Era mais fácil, na verdade. Aí você tem assim, eu tenho 4. Primeira coisa que você tem que ter em mente: se eu formei uma quadra, eu elimino duas variáveis. Lembra disso? Formação de quadra, eliminação de duas variáveis. Peguei essa coluna inteira, a gente pode observar que todos esses valores pertencem à linha do abarrado.
Então, o A barrado é um cara que vai continuar aí nessa simplificação. Ele vai continuar valendo, porque os 4 pertencem à linha do A barrado. Agora, vamos pensar no B. Esses 4 aqui estão no B. É fácil a gente ver que esses 2 aqui estão no B. Esses 2 estão no B barrado. Então, a metade deles pertence à coluna do B barrado e a outra metade às colunas do B. Então, o B aí tem que ser eliminado. Quando pertence assim a colunas opostas, né? Uma que é o inverso da outra, que é a negação da outra, a gente tem que eliminar. Então, você tem aqui, essas duas estão no B, essas duas no B barrado. Então, o B foi eliminado aí. Se eu olhar agora o C, você vai reparar que os dois valores das pontas, das extremidades, pertencem ao C barrado nas duas. Os 2 do meio pertencem ao C. Se 2 estão pertencendo ao C, 2 ao C barrado, o C também é eliminado. Logo, então, essa quadra me dá um valor que se chama A barrado. Percebe, então, que foi eliminado aí o B e o C. E agora, se a gente fizer essa daqui, vou fazer um agrupamento agora em azul aqui. Esse azul aqui, ó. Esses 4. Quando a gente faz esses 4, eu tenho outro resultado. Então, eu fiz aqui, ó. A barrado foi da linha, mais. Se eu fizer agora esse azul aqui, eu vou ter a seguinte resposta. Eu vou ter a resposta assim, ó. Esses 4 pertencem ao abarrado? Se você olhar, os 4 não pertencem ao abarrado. Os 2 de cima pertencem à linha do abarrado. Os 2 de baixo pertencem à linha do A. Então, a metade está na linha do A, a metade está na linha do abarrado. Logo, então, o A aí vai ser eliminado. Se a gente olhar agora o B, você vai reparar que os 4 pertencem à coluna do B barrado. Do B barrado não, do B. Repetindo, os 4 pertencem à coluna do B. Então, o B, ele é resultado desse agrupamento aí, B. E o C? Esses 2 aqui pertencem à coluna do C barrado. Esses 2 pertencem à coluna do C. Logo, também o C também vai ser eliminado nesse processo aí. Então, a gente está vendo aqui, agrupamentos. Essa linha inteira, o agrupamento é o A barrado. Esses 4 aqui, o agrupamento é o B. Quantas possibilidades existem de agrupamentos aí? Se a gente for apagar isso aqui, ficaria assim. Deixa eu tirar tudo para a gente poder ficar bem legal. Vamos lá. Se você pegar aqui o preto, vamos lá. A gente tem 6 possibilidades de agrupamento nisso. Quais seriam as possibilidades? Por exemplo, eu posso ter os 4 que pertencem a essa linha aqui, que nós vimos agora, que é o abarrado. Mas também posso ter os 4 que pertencem à linha de baixo. Olha lá, se os 4 ocuparem essa linha de baixo, o meu resultado vai ser A. Então, os 4 ocuparam a linha de cima, abarrado. Os 4 ocuparam a linha de baixo, é A. Os 4 ocuparam essas 2 colunas, é B. Os 4 ocuparam as colunas aqui, as colunas iniciais, é B barrado. Os 4 ocuparam as colunas do meio, é C. E as colunas extremidades, C barrado. Então, existem aí 6 possibilidades. Eu tenho como resultado o A, ou o A barrado, ou o B barrado, ou o B, ou o C barrado, ou o C. Duplas também, é possível também fazer duplas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a fazer uns exemplos aí para isso ficar mais tranquilo, a gente massificar essa situação aí. Vamos lá, vamos ver um exemplo? Botei assim, letra A, saída igual a A barrado, B barrado, C barrado, mais A barrado, B e C barrado, mais A barrado, B, C, mais A, B barrado, C barrado, mais A, B e C barrado. Como nós fizemos lá no mapa de 2 variáveis, vamos pegar esses valores e vamos colocar no nosso mapa lá. Então, aqui você tem, ó, A barrado, B barrado e C barrado. A barrado, B barrado e C barrado, A barrado, B barrado e C barrado pertencem à posição 0. Então, eu vou botar aqui, ó, posição 0, colocar um lá. Aí vem o outro, vou botar aqui 0, 0 e 0. Olha o outro, 0, 1 e 0. Opa, 0, 1 e 0 é a posição 2. Vou traçar ele aqui na posição 2. Depois vem 0, 1 e 1. 0, 1 e 1 é a posição 3. Para que 0, 1 e 1 é a posição 3. Agora eu vou para 1, 0, 0. 1, 0, 0 é a posição 4. 1, 0, 0 é a posição 4. Depois eu tenho
1, 1, 0. 1, 1, 0 é a posição 6. Se a gente olhar aqui, 1, 1, 0 é a posição 6. Bom, o que eu fiz? Peguei os valores aqui da minha equação, transportei ele para o mapa, para a sua respectiva posição. O que eu tenho que fazer então agora? Depois que eu fiz isso, agora eu tenho que agrupar. Vamos agrupar aqui? Vou colocar assim. Primeiro, observe, é possível fazer quadra? Cuidado que se você olhar esse mapa aí, você vai ver que é possível fazer uma quadra, que às vezes ela passa desapercebida. Que essas pontas aqui, ó, apesar de estar desenhado no plano, isso aí é como se fosse um cilindro. Então ele fecha aqui as pontas, ó. Olha lá, as pontas estão fechadas. Então aqui eu já fiz uma quadra. Quando você faz essa quadra, sobra um valor, que está sozinho aqui. Esse valor, ele também tem um vizinho. Então eu vou fazer uma dupla com esse vizinho aqui, ó. Esse aqui está ajudando para a formação da quadra e para a formação dessa dupla. Ele está ajudando os dois, porque o outro estava sozinho. Como resultado dessa simplificação, nós vamos ter uma quadra e uma dupla. Vamos colocar agora o resultado dela. Então vai ficar assim, vou colocar aqui em vermelho o resultado dela. S igual. Bom, primeiro vamos pensar na quadra. Esses 4 pertencem ao A? Não, se você reparar, você vai ver que não. Esses 2 aqui pertencem ao A. Os 2 de cima pertencem ao A barrado. Então o A aí foi eliminado, porque 2 deles são A, 2 deles são A barrado. O A já foi. Vamos pensar no B agora. Esses 2 pertencem ao B barrado. Esses 2 pertencem ao B. Metade deles está na coluna do B, metade na coluna do B barrado. Logo então o B também é eliminado. Agora vamos pensar no A. No C, desculpa, o A já foi. Esses 2 são C barrado. Esses 2 também são C barrado. Então, os 4 pertencem às colunas do C barrado. Logo, a simplificação dessa quadra aí vai ser C barrado. Observe, então, que nós pegamos, então, e formamos uma quadra. O resultado dessa quadra foi C barrado, porque os 4 pertencem ao C barrado. Bom, mas e a dupla? Outra observação, antes de a gente falar sobre a dupla, é que aquilo que nós falamos, quadra elimina 2 variáveis, como nós temos 3 variáveis, só sobrou aí o C. Agora vamos fazer a dupla. Dupla elimina uma variável só, então tem que sobrar 2 letras. Vamos pensar de novo, olhando só os 2. Os dois valores aqui pertencem à linha do A barrado, então o A barrado continua. Os 2 pertencem à linha do A barrado. Pergunta para si mesmo. Esses 2 pertencem às colunas do B? Sim, se ele pertence à coluna do B, o B continua. Agora, esses 2 pertencem às colunas do C? Não, esse aqui pertence ao C, esse aqui pertence ao C barrado, então o C aí foi eliminado. Quer dizer, A barrado vezes B barrado vezes C barrado, mais A barrado vezes B vezes C barrado, mais A barrado BC, mais A B barrado C barrado, mais A B C barrado, simplificado, fica dessa forma, C barrado mais A barrado vezes B. Não tem problema inverter essas posições não, se quisesse botar aqui as parcelas em posições alternadas, nenhum problema, daria o mesmo resultado, tá legal? Então nós fizemos aí a letra A, o primeiro exercício, o primeiro exemplo, né, de simplificação por mapa de 3 variáveis. Bom, vamos fazer como segundo exemplo, esse aqui, ó, S igual A vezes B barrado vezes C barrado mais A barrado vezes B vezes C barrado, mais A barrado vezes B vezes C, mais A vezes B vezes C barrado. Primeiro vamos montar o mapa. Deixa eu montar o mapa com você aqui. A gente vai fazer assim. Vamos lançando ele aqui no quadro. Lembra das posições? Aqui é A barrado e A, B barrado e B, C, C barrado e C. Legal? Vamos numerar isso também, igual a gente estava fazendo no outro? Vou numerar aqui, ó, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7 e 6. Legal. Numeramos ele. Agora vamos pensar assim. O que a gente vai fazer? Pegar aquilo e trazer para o mapa. Então primeiro vamos olhar aquele primeiro lá. Esse primeiro, vou botar em preto, para ficar mais tranquilo. Ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0.
Se a gente levar do mapa, a gente fica muito falando nas posições, né? Essa posição aqui, 1, 0, 0, lembra daquele negócio que nós fizemos na conversão de base? Ele era assim, ó, 1, 2 e 4. Quem é esse cara aqui então? Esse cara aqui é o 4. Lembra? Convertemos. Esse aqui é a posição 4. Então aquilo vem para a posição 4. Agora vamos pegar o outro. O outro é 0, 1, 0. Olha ele aqui, ó. Esse aqui era o 4. Esse aqui é o 2, posição 2. Então vamos colocar aqui na posição 2. Legal. Agora vamos para o outro. 0, 1, 1. Opa, 0, 1 eu tenho esse e tenho esse. Logo então eu tenho 2 mais 1. Isso aqui é minha posição 3. E o último, 1, 1, 0. 1, 1, 0, lá, está no 4 e está no 2. 4 mais 2 deu 6, é a minha posição 6. Então lançamos aí. Faltou 1, né? Faltou o 3. Vou botar o 3 aqui. Então olha o que a gente tem aí. Olha lá, voltando. 1, 0, 0 é a posição 4. 0, 1, 0 é a posição 2. 0, 1, 1 é a posição 3. 1, 1, 0 é a posição número 6. Jogamos o mapa lá no grupamento. Jogamos os valores no mapa. Agora vamos fazer aqui as formações dos agrupamentos. É possível formar uma quadra aí? Repara, está tudo difícil, eles estão espalhados, não tem como formar quadra. Nessa situação, eu só vou conseguir formar dupla. Então vamos pensar nas duplas. Olha lá, aqui eu tenho uma dupla, que eu já resolvi esse problema, né? Sobraram 2 ainda. É possível fazer dupla com eles? É possível, tá eles aqui, ó. Então o que a gente vai ter como resultado agora? Observa, pegamos os valores, passamos para o mapa, formamos os agrupamentos. Agora vamos extrair o resultado disso. Vamos pensar S igual. Vou começar por essa dupla aqui, ó. Esses dois pertencem à linha do A barrado. Então vou colocar aqui, ó, A barrado. Os dois pertencem à linha do A barrado. Os dois pertencem também à coluna do B. Então vou colocar aqui, ó, B. Quer dizer, essa dupla, ela é A barrado e B. É fácil a gente perceber que o C foi eliminado. Ah, por que o C foi eliminado? Vamos de novo naquele raciocínio, ó. Esse 1 está na coluna do C barrado. Esse 1 está na coluna do C. Se um está no C barrado e o outro está no C, o C é eliminado e o resultado dessa dupla é A barrado vezes B. Mas, vamos agora fazer o resultado da outra dupla. Olha os dois. Esses dois estão no A. Esse e esse pertencem à linha do A. Agora vamos pensar no B. Esse está no B. Esse está no B barrado. Mudou o papo. Agora você tem um no B e o outro no B barrado. Então, a variável B é eliminada. Agora vamos pensar no C. Esse aqui está no C barrado. Esse aqui está no C barrado. Os dois pertencem ao C barrado. Então, o resultado dessa dupla é A vezes C barrado. E simplificamos aí mais um deles. Bom, agora vamos começar a letra C. Olha a letra C. S igual A barrado vezes B barrado vezes C. Vamos procurar esse cara? A barrado, B barrado e C. Está aqui a posição dele, ó. Lembra daquele negócio? Ó? 4, 2, 1. Opa, 0, 0, 1 vai ser igual a 1. Então, vou botar aqui. 0, 0, 1. Olha o outro. 1, 0, 0. Opa, 1, 0, 0 é o 4. Aí vem o outro. 0, 0, 0. 0, 0, 0 é o 0. 1, 1 e 1. 1, 1 e 1 é 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E o último, 1, 0 e 1. Aqui, ó, 1, 0 e 1. 1, 0 e 1 é o 4 mais 1, que é igual a 5. Então, a gente tem 1, 4, 0, 7 e 5. Vamos colocar esses caras lá? 1, 4, 0, 7 e 5. Repare então que nós pegamos aquele lá de cima, aí vamos trazendo ele, ó. 0, 0, 1. Opa, é o 1, tá aqui. O outro é 1, 0, 0, 1, tá aqui na coluna do 4. Separa aqui as colunas para a gente poder entender. Sim. 1, 0, 0 é o 4. Tudo 0 é 0.
1 e 1. Tem 1 nos 3? 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E por último, 1, 0, 1, que é o 5. 4 mais 1, 5. Transportei para o mapa. Tem que fazer agora agrupamento. Observa, é possível fazer quadra? Ok, tem uma quadra para fazer. Essa quadra está aqui, ó. Né? Sobrou um cara aí. Quem é esse que sobrou? Opa, sobrou essa dupla aqui, ó. Posso formar ela. Aí não tem nenhum problema. Agora eu formei uma quadra e uma dupla. Resultado da quadra. Quadra elimina duas variáveis. Então eu tenho aqui, ó, os 4, né? 2 deles pertencem ao A barrado, 2 pertencem ao A. O A está eliminado. Os 4 pertencem ao B barrado. B barrado continua. Tá ele aqui, ó. B barrado continua. Os 4, 2 deles pertencem ao C, 2 pertencem ao C barrado. O C foi eliminado. Agora vamos pensar agora, então sobrou só o B barrado. Vamos pensar agora na dupla. Esses 2 pertencem ao A. Então o A continua. Esses 2, um deles pertence ao B, o outro pertence ao B barrado. Então o B eliminado. Um está pertencendo ao B, o outro ao B barrado, então o B eliminado. Os 2 pertencem às colunas do C, então o C continua. Então a gente fica com a seguinte simplificação aí. Essa quadra me gerou o B barrado. Essa dupla me gerou o A vezes C. Encerramos mais um exemplo. Bom, vamos lá? Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu mudei um pouquinho. Tirei as expressões e botei agora uma tabela. O que vai acontecer com isso? Mesma coisa. Percebe que eu botei duas saídas? Botei aqui saída 1 e saída 2. O que eu estou fazendo com essa saída 1 e saída 2? Estou dizendo assim, peraí. Eu vou fazer 2 mapas, 2 simplificações. Isso aí é melhor porque a gente vai economizar tempo aí. Então a gente vai fazer o quê? Vamos numerar? Vou numerar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Numeramos aqui. Vou numerar aqui também. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7 e 6. Numerei os 2. Agora vamos trazer o resultado agora do S1, tá? Esse mapa é S1. Vamos olhar para cá, S1. Então vamos lá. S1 eu estou aqui, nesses lugares aí. Então vamos nas posições. Posição 0, posição 1, posição 2. Posição 0, posição 1, posição 2. Posição 4, 5 e 6. Posição 4, 5 e 6. Legal, pegamos todos os valores daqui e jogamos para o nosso mapa. Agora vamos fazer os agrupamentos. Se a gente observar, eu consigo fazer quadra aí? Consigo, está aqui a quadra, ó. Quadra. Então a primeira quadra é essa daí. Consigo fazer uma outra quadra com as pontas aqui. Eu pego esses 2 que estão sozinhos aqui e junto com as outras. Percebe que esses 2 estão formando quadra com esse lado e com o lado de lá. Ele está ajudando os dois lados. Resposta disso daí. Quadra, eliminação de uma única variável. Esses 4 aqui pertencem às colunas do B barrado. Então vai ficar como resultado aqui B barrado, né? Lembrando que esses 2 estão no A barrado, esses 2 estão no A, logo o A é eliminado. Os 2 da ponta aqui são C barrado, os 2 aqui são C. O C também é eliminado. Então essa quadra só tem o B barrado. Mas agora a quadra das pontas. Esses 2 pertencem ao C barrado, esses 2 pertencem ao C barrado. Os 4 pertencem ao C barrado. Então o resultado dessa segunda quadra é C barrado. O A está eliminado porque 2 são A barrado e 2 são A. O B está eliminado porque os 2 de cá são B barrado, os 2 de cá são B. Sobra só o C barrado aí. Simplificação do S1, B barrado mais C barrado. Agora vamos fazer o S2. Não vou colocar mais o número aqui não, para a gente poder ir acostumando com essa numeração. Repara que está no 3, 4, 5 e 7. Vamos trazer para cá. 0, 1, 2, 3. 4. 3, 4, 5. 5 está aqui. 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 está aqui. 6, 7. 7 está aqui. Legal, formamos isso daí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 está aqui, então fechamos. Vamos formar quadra, não dá. É impossível fazer quadra aí. Mas é possível formar dupla. Olha lá, ó, dupla. Dupla. Ah, esse aqui precisa fazer com esse? Não, só se fosse para ajudar. Se não tivesse esse aqui, aí esse teria que fazer dupla com esse. Como tem esse,
Não precisa. A simplificação aí são duas duplas. Então, meu S2 ele vai ser essa dupla aqui primeira. Vai ser A. Os dois pertencem à linha do A. Aqui a linha do A. Vai ser B barrado, porque esse está no B barrado e esse está no B barrado. E o C foi eliminado. Ah, por que o C foi eliminado? Porque esse está no C e esse aqui está no C barrado. Então, a gente eliminamos o C. Então, a resposta dessa dupla é A vezes B barrado. Mais o resultado da outra dupla. Esse aqui está no A barrado. Esse aqui está no A. O A foi eliminado. Os dois pertencem ao B. Então, o B continua. Os dois pertencem ao C. Então, o C continua. E a minha simplificação fica S2 igual a A vezes B barrado mais B vezes C. Fechamos aí um mapa de 3 variáveis. Agora o negócio é exercitar, fazer mais exercício aí para você ir massificando as informações. Agora vamos ver aí o último mapa aí, o K-mapa de 4 variáveis. Esse é o último mapa que a gente vai tratar nesse tópico, tá? No terceiro tópico. Então observa, aumentou o mapa. Lógico, se eu tenho 4 variáveis, lembra que nós falamos, 4 variáveis vai me trazer aquela situação de 2 elevado a 4, 16, então eu vou ter 16 células, né? Mais uma vez, A e B são as linhas, C e D são as colunas. Então eu tenho aqui, ó, o A barrado são as duas primeiras linhas do A barrado. A terceira e a quarta linha são linhas do A. As linhas intermediárias, a segunda e terceira linha, é B. As linhas dos extremos, primeira e quarta linha, B barrado. Vamos pensar agora nas colunas, hein? As duas primeiras colunas, C barrado. A terceira e a quarta coluna, C. Colunas do meio, D. Colunas dos extremos, D barrado. Então aqui eu tenho A e B são linhas, C e D são colunas. Primeira coisa importante. Segundo, esse aqui permite a gente fazer oitavas. Existem aqui 8 oitavas. Observa aqui, ó. Se eu ocupar todo esse pedaço aqui, ó, se eu ocupar tudo isso aqui, ó, eu faço um agrupamento que todos eles pertencem às linhas do A barrado. Logo então, se eu fizer esse agrupamento aqui, ó, eu tenho como resultado o A barrado. Se eu fizer esse agrupamento de baixo, das linhas de baixo, eu tenho como resultado o A. Se eu fizer esse agrupamento aqui desses daqui, ó, é C barrado. Terceira e quarta coluna, C. Linhas dos extremos, B barrado. As linhas do meio é B. As colunas dos extremos, D barrado. As colunas do meio é D. Então aí eu tenho 8 tipos de agrupamento, todos eles eliminando 3 variáveis e sobrando só um. Vamos testar aqui um exemplo para você tentar entender o que eu estou falando para você. Estou dizendo assim, ó, vamos dizer que você tem essa situação aqui de distribuição no mapa. Ó. Eu tenho essa situação de distribuição no mapa. Essa aqui dá para treinar bastante as oitavas. Vamos lá, tem essa daí. A situação é essa do meu mapa. É possível a gente perceber que a gente vai encontrar essa oitava aqui, ó. Oitava. Primeira oitava que a gente vai encontrar aí. Ainda é possível encontrar essa oitava que são linhas. Olha ela aqui, ó. Linhas. Mais uma oitava. E aqui eu tenho as oitavas que são pontas aqui, ó. Esse extremo com o extremo de lá, ó. Igualzinho no mapa de 3 variáveis. Como isso, então, a gente tem 3 oitavas aí. Vamos ver o resultado delas? O resultado delas seria assim, ó. Saída é igual. Primeiro vamos olhar essa oitava aqui. Essa oitava, ó, todos os 8 valores pertencem às linhas do A barrado. Então, o A barrado continua. A barrado. Todo o resto vai ser eliminado, porque uma oitava elimina 3 variáveis. Então, olha lá. Se você olhar, esses 4 aqui são C barrado, esses 4 são C. Já eliminamos o C aí. Os 4 da linha de cima são B barrado. Os 4 da segunda linha são B. Eliminamos o B. Esses 4 são, vamos ver as pontas. Essas duas pontas são D barrado e os 2 do meio e os 4 do meio são D. Então, repara que foi eliminado o B, o C e o D. Restando só o A barrado desse agrupamento. Vamos para o próximo. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Esse agrupamento inteiro aqui, ele é de C barrado.
Pode reparar que os 8 fazem parte do C barrado, né? O resto todo vai ser eliminado. 4 estão no A barrado, 4 estão no A, 4 deles estão no B barrado, os 4 do meio estão no B, os 4 da ponta estão no D barrado e os outros estão no D. Então só sobrou aí o C desse aí. Faltou o último agrupamento, que é o agrupamento das pontas. Esses 4 pertencem ao D barrado. Os 4 de lá também pertencem ao D barrado. Então o resultado desses 3 agrupamentos seria A barrado, nessa linha inteira, nessas 2 colunas inteiras aqui, C barrado, e nas colunas dos extremos, D barrado. A gente teria o resultado das 3 oitavas aí. Ó, estou te dizendo, existem aí mais oitavas, né, que vão gerar outros resultados. Mas a ideia das oitavas é essa daí. Vamos fazer agora um outro exemplo aí. Te mostrei como é que se formava as oitavas. Agora vamos fazer as quadras. Vou colocar aqui os valores para a gente poder tirar essas quadras aí. Espalhar aqui alguns valores, que a gente consiga tirar algumas quadras. Deixa eu ver se consigo fazer mais algumas. Pronto. Vamos experimentar essa daí. Então observa que eu tenho valores espalhados aí, né? É possível perceber já algumas quadras aqui, ó. Isso aqui é uma quadra, que eu mato esse. Sobraram esses 2 aqui, que eu posso fazer essa quadra aqui inteira. Aqui eu já mato mais uma quadra. E aqui sobrou 2, esses 2. Aí você fala, faça uma dupla com eles. Não, tem algo além aí. Você pode fazer uma quadra, juntar todos eles. Pegar esse aqui, juntando com esse aqui, ó, juntando com esse e juntando com esse. Os 4. Quer dizer, esses 4 aí também geram uma quadra, as 4 pontas aí. Então vamos lá, as 4 extremidades. Primeiro fazendo essa quadra aqui. Quadra vai eliminar 2 variáveis. Então vamos com muito cuidado e muita paciência. Primeiro vamos perguntar para o A. Esses 4 pertencem às linhas do A? Não. Metade deles pertence, a outra metade às linhas do A barrado. Então o A está eliminado. Vamos pensar agora no B. Esses 4 pertencem às linhas do B? Olha lá, esses 4, espelha ele para cá. Pertencem às linhas do B? Sim. Então o B continua. Agora, esses 4 pertencem às colunas do C? Não. 2 deles pertencem à coluna do C. 2 pertencem à coluna do C barrado. Então o B foi eliminado. Agora vamos pensar no D. Os 4 pertencem às colunas do D? É possível ver que sim. Os 4 pertencem à coluna do D. Logo então, a simplificação dessa quadra vai ser B vezes D. Os 4 pertencem às linhas do B, os 4 pertencem às linhas do D. Legal. Agora vamos fazer assim, espera aí. Essa quadra aqui, essa quadra na vertical, vamos olhar como é que ela está. Os 4 pertencem às linhas do A? Não. 2 pertencem ao A, 2 pertencem ao A barrado, então o A foi eliminado. Os 4 pertencem às linhas do B? Não. 2 pertencem ao B, 2 pertencem ao B barrado, então o B também foi eliminado. Os 4 pertencem à coluna do C, então o C continua. C. Os 4 pertencem à coluna do D barrado, então o D barrado continua. O resultado dessa quadra será C vezes D barrado. Sobrou ainda as quadras das pontas. As da ponta, a gente vai ter o seguinte, vamos lá. Esse e esse pertencem à linha do A barrado? Não. 2 estão na linha do A barrado, 2 estão na linha do A. Então o A foi eliminado aí. Esse e esse pertencem às linhas do B? Sim. Os 4, os 2 de cima e os 2 de baixo pertencem à linha do B barrado. Então o B barrado continua. Vamos pensar no próximo. Os 4 pertencem às colunas do C? Não. 2 deles, esse e esse, estão no C. Esse e esse aqui estão no C barrado. Então o C também foi eliminado. Agora, os 4 pertencem à coluna do D? 2 deles.
Ó, os 4, esses dois, coluna do D barrado. Esses dois, coluna do D barrado. Então, os 4 pertencem às colunas do D barrado. Logo, então, você vai ter o seguinte, então. A saída é igual a B vezes D. Essa primeira quadra aqui, vou até marcar aqui pra gente, para ficar legal. Essa quadra aqui, resultado é isso aqui. C vezes D barrado, já essa quadra que está na vertical. E o B barrado vezes D barrado é os nossos extremos aí. Simplificamos então aí a partir de quadra, né, no mapa de 4 variáveis. Vamos lá então? Vamos fazer mais alguns exemplos aí. Agora eu coloquei a equação, igual nós fizemos nos anteriores. Vou lançar no mapa e vamos simplificar. Coloquei a numeração aqui, tá? 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Parecido com o mapa de 3 variáveis. Aí depois que eu saio do 7, pulo uma linha, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14 e 15. Essa numeração aí bate com aquela mesma linha de raciocínio que nós fizemos no anterior. Então vamos ver aquela parte ali de cima aí. Deixa eu pegar uma outra caneta. Fazer assim, ó. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Vamos escrever aqui no cantinho. 8, 4, 2 e 1. 0, 1, 0, 1. Lembra? 1 está no 4. 1 está no 1. 4 mais 1 significa que aquela posição ali é a posição 5. Então eu vou trazer aqui para o 5. Posição 5. 5. Legal? Agora vamos para o próximo. 0, 1, 1, 1. Isso aqui tá horrível. Vou trocar ela. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1 é o 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Está aqui na posição 7. Vamos apagar isso aqui. Botar o 5 de novo. Agora vamos para a próxima. 1, 1, 0, 1. Agora é 1, 1, 0, 1. Opa, está no 8. Com mais 4 deu 12. Com mais 1 deu 13. Significa que é a posição 13. Está ele aqui. Aí depois vem 1, 1, 1, 1. Agora é 1 em todos eles. Então fica 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Vamos lançar aqui no 15. Agora vai ficar 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 8 mais 1 deu 9, então eu tenho aqui a minha posição 9. Bom, pegamos da expressão, lançamos para o mapa. O que a gente faz agora? Agrupamento. Como é que a gente vai agrupar isso aí? Dá para fazer oitava? Não. Dá para fazer quadra? Dá. Então vamos fazer a quadra. A quadra aí, ó. Uma quadra. E agora, dá para fazer dupla? Dá para fazer dupla. Vamos fazer a dupla aqui, ó. Essa dupla vai salvar esse que estava sozinho aqui. Agora vamos tirar o resultado disso aí, extrair o resultado, né? Vamos lá. Esses 4 pertencem ao A? Não. O A está eliminado. Esses 4 pertencem ao B? Pertence. Então o B continua. Esses 4 pertencem ao C? Não, então o C está eliminado. Esses 4 pertencem ao D? Sim, então isso aí é B vezes D. Mais, vamos fazer outra dupla. Esses 2 pertencem às linhas do A. O A, beleza, legal. Esses 2 não pertencem à linha do B, só um que pertence, então o B está eliminado. Esses 2 pertencem à coluna do C barrado. C barrado continua. Esses 2 pertencem à coluna do D. O D continua. Então o resultado dessa simplificação é B vezes D mais A vezes C barrado D. Resultado da quadra, resultado da dupla. Fechamos. Como último exemplo, vamos agora fazer assim, ó, uma tabela de 4 variáveis. Então a gente continua com o mapa de 4 variáveis. E aí eu coloquei aqui os valores da saída. Vamos registrando um por um. Vou fazer assim, ó. 1, vou pegar só onde tem 1, é isso? Para a gente lançar isso para o mapa. Vou numerar aqui só para a gente forçar um conceito aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e por último o 15. Legal. Vamos ver onde é que tem um agora. Bom, esse está na posição 0, esse está na posição 1. Vamos trazer para o mapa? Posição 0, posição 1. Posição 0, posição 1.
2, posição 3, 4, 5, posição 6 e 7, posição 6 e 7, depois 8, 9, 10, posição 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14 e 15. A ideia é, dá para fazer oitava aí? A gente olhava, você não acha nenhuma oitava. Aí eu te pergunto, dá para fazer quadra? É possível algumas quadras, pelo menos aí 2 quadras. Vou fazer essa aqui, ó, que já pega logo esses 4 aqui, e vou fazer essa vertical aqui, ó, que pega os outros 4. Então eu tenho uma quadra, 2 quadras. Sobraram ainda esse aqui que está sozinho e aqueles 2 ali que estão sozinhos também. Então vamos lá. Se eu pegar essa quadra, não, melhor esse aqui mesmo. Vou pegar esse aqui para pegar esse 1 aqui também sozinho. Tá ele aqui. Que agora ficaram então 3 quadras. Essa quadra é para salvar aquele. Essa quadra salvou esse cara aqui. Essa quadra salvou esse que estava aqui sozinho. E essa quadra salvou esses 2 aqui. Ainda sobrou aquele ali. Aquele não dá para fazer quadra, mas dá para fazer dupla. Vamos extrair os resultados e vamos ver o que vai ficar aí. Vamos devagar. Primeiro a quadra horizontal. Saída vai ser igual. Os 4 são A. Os 4 são B. Os 4, metade deles está com C barrado, metade está no C, C eliminado. Os 2 do meio estão no D, os 2 da ponta D barrado, o D também está eliminado. Então sobrou só A vezes B, o quadro eliminou 2 variáveis. Mais essa quadra aqui agora, B, os 4 estão no B. Já é possível perceber que o A foi eliminado, os 2 de cima são A barrado, os 2 de baixo são A, os 4 estão no B. Vezes, os 4 pertencem à coluna do C. Legal. Agora a gente já sabe que o certo já é isso aqui, já encerrou, mas vamos testar. Esses 2 estão no D barrado, esses 2 estão no D. Então foi eliminado aqui A e D, sobraram B vezes C. Mais, agora vamos fazer a quadra da vertical aqui, essa toda. Essa aqui vai ser, os 4 pertencem ao C. Os 4 pertencem ao D. Então ficou C vezes D. Percebe? 2 pertence a A barrado, 2 pertence a A. Mas os 4 estão no C. Os da ponta são B barrado, os de dentro, os internos, são B. Então o B também saiu, sobrou só o C vezes o D. Agora tem mais um aí, tem a dupla. Dupla vai eliminar só uma variável. Os 2 pertencem ao A barrado. Está aqui, A barrado. Os 2 pertencem ao B barrado. B barrado. Os 2 pertencem ao C barrado. C barrado. O único que foi eliminado aí é D. E a gente tem a resposta da nossa simplificação: 3 quadras e uma dupla. Assim nós fechamos aí essa parte de simplificação por mapa e encerramos o terceiro tópico.